Imagine que, neste exato momento, estão acontecendo coisas no universo que os cientistas ainda não conseguem explicar completamente. Por que existem anéis gigantes de gelo e pedra ao redor de Saturno? Será que pode existir vida em um planeta distante como Próxima Centauri B? E o que aconteceria se a rotação da Terra de repente começasse a desacelerar? Cada um desses mistérios faz com que os astrônomos repensem tudo o que sabemos sobre o cosmos. E hoje vamos tentar entender o que realmente está acontecendo. O majestoso Saturno com seus anéis fascina as pessoas desde a época de Galileu Galilei. O astrônomo italiano, já no início do século XVII, notou um objeto estranho perto do planeta, que não era possível ver claramente com o telescópio primitivo. Por isso, Galileu achou que era mais um satélite do gigante. E só 46 anos depois, o inventor e astrônomo holandês Christian Huygens sugeriu que aquilo não era nada além de anéis. Mesmo hoje, a natureza e a origem dos anéis de Saturno geram debates e uma infinidade de hipóteses. E naqueles tempos sombrios, os astrônomos tinham certeza de que o planeta era cercado por um enorme aro sólido. Além disso, os cientistas de séculos passados não entenderam de imediato a existência de vários anéis. E só em 1975, Giovanni Domenico Cassini determinou que os anéis são separados por pelo menos um espaço. A divisão recebeu o nome do seu descobridor. De onde vieram esses acompanhantes tão estranhos para um gigante gasoso? E a segunda pergunta: como eles conseguiram permanecer tão perto do planeta e não foram destruídos por sua gravidade monstruosa? A solução para o segundo problema foi encontrada pelo francês Roche. Ele calculou com precisão o limite além do qual qualquer corpo seria despedaçado pelas forças gravitacionais do planeta-mãe. Mas aqui está o paradoxo. As partes internas dos anéis de Saturno ignoram o limite de Roche. O mundo científico não ficou confuso por muito. O astrônomo francês resolveu a situação quase imediatamente. Ele sugeriu que os anéis não são sólidos nem líquidos, mas provavelmente compostos por bilhões de pequenas partículas, por isso os cálculos não se aplicam a eles. Portanto, a frase comum sobre a Terra rolando livremente pelos anéis de Saturno não passa de uma metáfora colorida criada para demonstrar sua grandiosidade. Um século depois, a sonda Cassini, lançada em 1997, demonstrou ao mundo a plena correção da afirmação do francês. Mas mesmo antes desse evento marcante, em 1952, com a ajuda do método espectral, a natureza dos anéis foi parcialmente esclarecida. Descobriu-se que eles são compostos em 99% de gelo de água. De qualquer forma, essa é a parte principal. Além disso, eles também contêm poeira e pedras. No estudo desse fenômeno único, as sondas terrestres Pioneer e Voyager ajudaram muito. Elas esclareceram qual é a verdadeira espessura e largura dos anéis. E também, através das câmeras, mostraram aos terráqueos os anéis de Saturno de perto. A espessura dos anéis é incomparável à largura. Cerca de 80 mil quilômetros contra 1000 metros. Eles são tão finos que, em certos momentos, os anéis quase não aparecem. Por isso, não surpreende que Galileu quase não os tenha notado. O diâmetro da formação é enorme, cerca de 250 metros. A temperatura dos anéis na sombra é de menos 210 graus Celsius. No lado ensolarado, menos 203. O peso do balastro saturniano é de 3 vezes 10 elevado à 19ª potência de quilogramas. Mesmo à distância, nota-se que os anéis são bem heterogêneos. Os setores são designados por letras de A até I. Foram encontradas várias fendas, incluindo uma com largura semelhante ao diâmetro de Mercúrio. A divisão de Cassini está localizada entre os anéis A e B. As sondas terrestres não visitaram os arredores do planeta por acaso. Há evidências documentais disso. Claro, as imagens do Pioneer 11 enviado a Saturno em 1973 são de qualidade bastante duvidosa. Ainda é possível ver os anéis nas fotos. Eles se destacam diante do corpo celeste brilhante.
O Voyager 2 produziu fotografias de qualidade superior. Em 1981, a sonda fotografou o majestoso planeta de longe e, ao se aproximar, registrou detalhadamente o sistema de seus anéis. O líder na coleta de informações científicas e na visualização de Saturno foi, sem dúvida, a sonda Cassini-Huygens. As imagens enviadas por ele impressionaram os cientistas. A sonda registrou os anéis e o planeta de diferentes ângulos. Além disso, as imagens eram de uma qualidade tão alta que pareciam ter sido feitas nas condições da Terra, usando óptica de ponta. Uma foto em especial ficou muito popular, onde ao fundo do planeta massivo e de seus anéis é visível um pequeno ponto brilhante. Nossa Terra pelos olhos de Cassini. Depois de admirar o portfólio saturniano, vale a pena voltar à questão principal. De onde vieram os impressionantes anéis do planeta? Existem várias versões. Colisão com outro objeto. A hipótese afirma que, em algum momento, Saturno colidiu com um planeta que, como resultado do impacto, foi destruído em pequenos pedaços. Aos poucos, os fragmentos se uniram e formaram os anéis que vemos hoje. Falta de forças gravitacionais. Como se acredita que os planetas se formam a partir de uma nuvem de poeira cheia de destroços, alguns cientistas sugerem a hipótese de que os anéis são material de construção que não foi incorporado ao projeto principal de formação do planeta gigante e de seus 62 satélites. Portanto, a gravidade de Saturno não é suficiente para usar os fragmentos para esse fim, mas é suficiente para mantê-los em órbita. O apetite insaciável de Saturno. Uma hipótese recente baseia-se na seguinte afirmação: há bilhões de anos, Saturno engolia continuamente grandes satélites que estavam próximos a ele. Presume-se que cada um deles era 1,5 vezes maior do que a nossa Lua. Quando esses objetos saíam de suas órbitas, eles se desintegravam. Saturno engolia elementos pesados, enquanto fragmentos leves de gelo se acumulavam em seu cinturão. Não se sabe qual dessas versões é verdadeira, mas para ser justo, vale ressaltar que Saturno não é o único planeta com anéis. Mas apenas ele pode se orgulhar de ter um anel de gelo tão gigantesco. Estudar as partículas de gelo que cercam Saturno não é uma tarefa fácil. Em condições de laboratório, somos capazes de obter 11 modificações, cada uma com propriedades diferentes. O gelo espacial é um fenômeno único. Para obtê-lo, é necessário resfriar a água até menos 100 graus e mantê-la nesse estado por pelo menos 3 anos. Acredita-se que a neve feita desses cristais seja mais fofa do que a da Terra. Aliás, é possível criar uma bola de neve de 600 quilômetros de diâmetro usando os anéis de Saturno. Alguns astrofísicos acreditam que as partículas relíquitas suspensas que preenchem os anéis se formaram na época do nascimento dos primeiros planetas e possuem propriedades de supercondutividade. Isso significa que as pedras de gelo nos anéis de Saturno, resfriadas até temperaturas críticas, podem repelir qualquer campo magnético e criar o seu próprio. É por isso que os anéis derivam. Na órbita de Saturno, 3 forças mantêm o equilíbrio: gravitacional, centrífuga e de levitação. A ação da última foi demonstrada para um grande público em 1986. O experimento, no qual um supercondutor resfriado à temperatura do nitrogênio levita no campo magnético da Terra, causou uma onda de entusiasmo. Além da origem controversa dos anéis, Saturno esconde muitos mistérios e enigmas, e estamos apenas no começo do caminho para desvendá-los. Desde que o ser humano começou a olhar para o céu de forma mais consciente, a questão de saber se existe vida em outros planetas periodicamente ocupou sua mente. Durante séculos, só era possível especular sobre isso, mas o início do século XXI foi bastante produtivo em relação à descoberta de planetas potencialmente habitáveis. Os cientistas as batizaram de exoplanetas, ou seja, corpos celestes que orbitam fora do sistema solar.
Segundo os cálculos dos astrônomos, só na nossa galáxia existem cerca de 5 bilhões de planetas localizados na zona habitável de suas estrelas. Kepler descobriu cerca de 1000 desses objetos. Após o lançamento do poderoso telescópio James Webb em órbita, descobertas desse tipo vão crescer em progressão geométrica. A mais conhecida dos exoplanetas é Próxima B, que está na zona habitável da anã vermelha Próxima Centauri. As constelações de Centauro são as mais próximas de nós, e o planeta mencionado está a 40 trilhões de quilômetros de distância, aproximadamente 4,22 anos-luz. Em termos do universo, isso é literalmente na rua ao lado. A existência dela foi sugerida em 2013 e já em 2016, os cientistas da Universidade Real de Londres começaram a falar seriamente sobre isso. A estrela em torno da qual Próxima B orbita tem um raio que é 0,14 do raio do Sol e uma massa de apenas 0,12 do nosso astro. Sua idade é de cerca de 5 bilhões de anos e a temperatura superficial é de aproximadamente 3.000 Kelvin. Isso é quase metade dos valores do Sol. Mas da Terra é difícil notar a estrela, pois seu brilho é insignificante em comparação ao do Sol. Um exoplaneta descoberto orbita a 7 milhões de quilômetros da anã vermelha. Essa distância, devido ao baixo brilho da estrela, é considerada a zona habitável de Próxima Centauri. De acordo com cálculos indiretos, a massa do corpo celeste é de 1,27 vezes a da Terra. E se supormos que a densidade é igual à da Terra, então o raio de Próxima deve ser quase igual ao da Terra. Um ano no planeta misterioso dura cerca de 11 dias terrestres. Os cientistas calcularam que a temperatura de equilíbrio em Próxima B é de cerca de 40 graus negativos. Na Terra, esse índice é 2 vezes menor. Supõe-se que nela possam existir regiões onde a água permanece em estado líquido. Essa é uma das condições para a hipotética presença de atmosfera no planeta. E no fim, também dividem todas as suas formas. Segundo modelos computacionais, podem se formar geleiras nos polos do planeta. Mas há um porém nessa hipótese. São tempestades estelares monstruosas. Anãs vermelhas são estrelas muito ativas, portanto, estando perigosamente próximas delas, os objetos não podem deixar de sofrer a influência da estrela. Presume-se que tornados atinjam o planeta a cada 2 horas. Tornados ultravioleta causam grandes emissões de oxigênio para o espaço. Segundo cientistas, as reservas de oxigênio no planeta devem durar no máximo mais 10 milhões de anos. Alguns representantes da comunidade científica afirmam até que cada grande tempestade da estrela-mãe esteriliza completamente o exoplaneta. Atualmente, Próxima B recebe cerca de 60 vezes mais radiação do que o nosso planeta. Mas, no geral, as erupções de alta energia podem ser 400 vezes mais poderosos do que aqueles que já atingiram a Terra. Esse fato leva os astrofísicos e astrobiólogos a supor que Próxima B possa ter uma biosfera com um mecanismo de proteção por fluorescência contra a radiação ultravioleta, semelhante ao dos pólipos de coral que vivem na Terra. Na verdade, muitos cientistas duvidam que um planeta tão próximo de uma anã vermelha, mesmo que pouco brilhante, possa ser habitável. Basta considerar o fato de que as forças de maré da estrela fazem com que o planeta esteja sempre com o mesmo lado voltado para ela, o que significa que não há troca de estações por lá. Ou seja, a água, se existir, estaria concentrada em um hemisfério do planeta ou apenas nas suas zonas equatoriais. Com a Próxima B mais próxima, podemos descobrir com mais certeza quais são as condições lá. Stephen Hawking e Yuri Milner estão financiando um projeto para lançar 1000 nanosatélites microscópicos, cada um pesando não mais que 1 grama, movidos por uma vela solar, que poderão alcançar o exoplaneta em cerca de 24 anos. Eles viajarão a uma velocidade equivalente a 20% da velocidade da luz. O objetivo inicial do programa é possibilitar a captura de imagens da superfície de Próxima B. Se tentarmos obter uma foto com essa resolução a partir da órbita da Terra, o telescópio necessário para esse propósito teria que ter 300 quilômetros de diâmetro. Vamos nos voltar para o corpo celeste que está sob os nossos pés.
e sobre cuja superfície giramos continuamente e de forma estável no espaço cósmico. Mas será que é estável mesmo? Nós refletimos sobre essa questão, estudamos opiniões de especialistas e continuamos perplexos. Será mesmo possível que um postulado tão eterno do nosso ponto de vista, como a rotação da Terra, tenha mudado significativamente? Nós nunca ficamos parados, nem mesmo enquanto dormimos. Na verdade, todos na Terra se movem a grande velocidade a cada segundo sem notar isso. Veja você mesmo. A Terra gira em torno de seu próprio eixo a uma velocidade média de 1.670 km por hora no Equador. Nas latitudes médias, os valores mudam. Ao redor do Sol, nosso planeta se move como um louco a uma velocidade de aproximadamente 108.000 km por hora. O sistema solar também não é imóvel. Ela dá uma volta ao redor do centro da galáxia, Via Láctea, a cada 220 milhões de anos, a uma velocidade de 200 km por segundo. Nós giramos tanto em um sentido periférico quanto em um sentido global. Neste exato segundo, os terráqueos estão indo em direção à nossa vizinha, a galáxia Andrômeda, a uma velocidade impressionante de 150 km por segundo. Por isso, nem é preciso explicar a importância que um fator como a rotação tem para nós. No sentido local, bastam 2 pontos conhecidos por qualquer estudante: a alternância entre dia e noite e o efeito das marés. Vamos esquecer as galáxias distantes e focar na nossa alma mater. Muito se debate sobre continuarmos girando, mas e se a Terra desacelerasse sua rotação? Uma parada súbita teria consequências imediatas e irreversíveis para os habitantes. Mas o que aconteceria se o nosso planeta de repente aumentasse sua rotação várias vezes? Isso não é mera suposição. Por exemplo, Richard Gross, funcionário da NASA, acredita que uma série de fortes terremotos no Japão pode provocar uma aceleração no processo de rotação do planeta. Até agora, por causa desses abalos curtos, a Terra passou a girar um pouco mais rápido, algo que alguns habitantes perceberam imediatamente. Surgiram crises de pânico sem motivo aparente, falhas no funcionamento do sistema cardiovascular e tonturas. Isso considerando que o dia ficou apenas 7 milionésimos de segundo mais curto. O universo se baseia em um certo equilíbrio. Para a Terra, isso significa equilibrar a rotação em um eixo imaginário. Caso contrário, o planeta vai se comportar como uma roda de carro que não foi devidamente balanceada, ou seja, vibrar e tremer. Mas a NASA adora exagerar, ao contrário dos cientistas russos otimistas. Viktor Gorshkov afirma que, para que as mudanças sejam perceptíveis, é necessário deslocar o eixo por centenas de quilômetros e alterar bastante o parâmetro de rotação. Mas algo assim só pode ser provocado por uma colisão externa muito séria, e ainda por cima, sob certas condições. Objetos com mais de 100 metros de diâmetro teriam que cair na região das latitudes médias, em um ângulo exato e a uma velocidade de cerca de 70 km por segundo. Por isso, o cientista está tranquilo, pois não são esperadas grandes variações na rotação da Terra por enquanto. E mesmo assim, alguns fãs de sensacionalismo vão perguntar, com a respiração suspensa. Então, vamos responder a essa pergunta. Mas antes, quero dissipar os mitos de que vamos viver mais porque a duração do dia vai diminuir. E que vamos ficar mais inteligentes porque a vibração acelerada da matéria vai melhorar a nossa atividade cerebral. Isso é totalmente falso. Se a Terra aumentar sua rotação, por exemplo, 10 vezes, do ponto de vista físico, acontecerá o seguinte: metamorfose das forças existentes. A inércia sempre revela processos de rotação. Se a Terra aumentar esse índice, a força centrífuga se ativará de forma perceptível. Na prática, isso vai parecer assim. Na região do Equador, ao pesar até mesmo pessoas muito pesadas, os ponteiros da balança vão descer visivelmente, pois a força centrífuga nessa região ficará apenas 3 vezes menor do que a força gravitacional. E como ela está direcionada para cima, nós, querendo ou não, ficaremos 1/3 mais leves. Mudança da forma habitual do planeta. Se a Terra aumentar sua velocidade, nós vamos esquecer aos poucos que um dia o planeta foi uma esfera. Novamente, devido à força centrífuga, a Terra vai aumentar o diâmetro equatorial e vai ficar mais parecida com uma batata titânica.
velocidade no Equador. Se agora esse índice é de 1.670 km por hora com a aceleração, ele naturalmente vai aumentar 10 vezes, até 16.700 km por hora. Esse é o único ponto positivo desse cenário, já que a velocidade aumentada se tornará um recurso auxiliar para o lançamento de naves espaciais e o envio de cargas ao espaço. Mas para tranquilizá-los, não dá para acelerar a Terra mais de 10 vezes. Mesmo que algum especialista em cibernética maluco tivesse a ideia de construir um dispositivo gigante super rápido para acelerar o planeta. Esse é o limite, ao atingir o qual qualquer rotação de corpos semelhantes começará a desacelerar novamente. E a energia, que como se sabe, não desaparece, continuaria transformando a forma do planeta, levando-o à aparência de uma gigantesca lagarta de pedra. Se supormos que a limitação mencionada, embora impossível, desapareceu e a Terra continua acelerando sem mudar de forma, então, nesse caso, os habitantes do planeta estariam condenados. Nas regiões equatoriais, a gravidade se igualaria à força centrífuga e surgiria uma área de absoluta ausência de peso, de onde a atmosfera, também sem peso, começaria a escapar gradualmente. Porções da atmosfera que fugiram para a baixa pressão seriam substituídas por novas que teriam o mesmo destino. Os oceanos, ao entrarem no vácuo, ferveriam instantaneamente como café em cafeteira turca. Nessas condições, logo a Terra seria só mais um mundo. Мертвым булыжником в космосе. Felizmente, embora isso seja remotamente possível, é muito improvável. Por isso, desejamos que você fique perto da luz do sol e não se esqueça de acompanhar os novos episódios. Para isso, basta clicar no botão inscrever-se, que está brilhando agora na tela, ou no link na descrição deste vídeo. Inscreva-se!